Alunos do quarto ano, estaremos hoje estudando sobre a Confederação do Equador, mas antes iremos fazer um breve resumo sobre a aula passada do primeiro reinado, desde a posse de Dom Pedro I até a outorga da Constituição de 1824. O primeiro reinado se inicia quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. No dia 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro foi aclamado como o primeiro imperador do Brasil com o título de Dom Pedro I, sendo coroado no dia 1º de dezembro de 1822. Neste momento, a situação política do país estava dividida em dois grupos, o Partido Português, que articulava a recolonização do Brasil, e o Partido Brasileiro, dividido em dois grupos conservadores, que defendiam a monarquia fortemente centralizada, e os liberais, que defendiam a monarquia onde os poderes do rei fossem limitados. Em 1823 foi realizada a Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição para o Brasil. Essa Constituição foi conhecida como Constituição da Mandioca, pois só teria direito ao voto quem possuísse uma renda anual equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca. Nessa Constituição foi feita a divisão dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. O poder executivo seria exercido por Dom Pedro e seus ministros de Estado, porém determinou-se predomínio do poder legislativo sobre o executivo, e isso contrariou profundamente as práticas absolutistas e centralizadoras de Dom Pedro I. Insatisfeito, dissolveu a Assembleia Constituinte e constituiu um Conselho de Estado integrado por 10 pessoas que ficariam encarregadas de elaborar uma nova Constituição. Deste modo, surgiu a Constituição outorgada de 1824. Alguns pontos principais dessa Constituição foi: o Brasil teria o regime político monárquico, sendo que o poder seria transmitido de forma hereditária, estabeleceu os 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador exercido pelo imperador estava acima dos outros poderes. Através desse poder, o imperador poderia controlar e regular os outros poderes. Assim, o imperador tinha poder absoluto sobre as esferas do governo brasileiro. O voto censitário, ou seja, para poder votar, o candidato deveria comprovar determinada renda. Estabeleceu a Igreja Católica como religião oficial do Brasil, e a Igreja ficou subordinada ao Estado. As Constituições Brasileiras. Iremos estudar agora as 7 constituições que foram elaboradas e promulgadas desde o início do primeiro reinado por Dom Pedro I. A primeira Constituição iniciou então em 1824, quando Dom Pedro I elaborou a Constituição, onde estabelecia o poder moderador. A próxima Constituição aconteceu em 1891, já uma república, no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Essa Constituição foi promulgada. Depois nós tivemos a Constituição de 1834. Logo após a Revolução de 1932, no governo de Getúlio Vargas. Nela estava alguns direitos e deveres dos cidadãos. Depois, em 1937, Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo e também limitou a Constituição anterior, fazendo uma nova Constituição onde lhe dava plenos poderes ao presidente. Implantou-se, então, uma ditadura. Depois nós tivemos a Constituição de 1946. Na Constituição de 1946, voltamos a ter a liberdade e os direitos e deveres da Constituição de 1934 e mais alguns direitos. A próxima Constituição aconteceu em 1967. Já vivíamos um governo militar. Nessa Constituição, houve
limitações de direitos e deveres dos cidadãos. A próxima Constituição e última, 1988. Esse conjunto de leis, essa Constituição de 1988, existe até os dias atuais. Nessa Constituição foi retomada a liberdade democrática, foi extinta o poder do autoritarismo militar e garantiu aos cidadãos todos os seus direitos e deveres, inclusive o voto a partir dos 18 anos, para todos os cidadãos, homens e mulheres entre 18 e 70 anos, e facultativo após os 70 anos. Problemas enfrentados no Primeiro Império que gerou a oposição ao imperador. Ao longo de seu governo, Dom Pedro I enfrentou muitos problemas, como a guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata, que mais tarde daria origem à Argentina, e uma grave crise econômica devido ao alto número de importações e o pequeno número de exportações, além dos gastos com a guerra. O Brasil havia contraído muitas dívidas, que só aumentavam, especialmente por causa de acordos comerciais com a Inglaterra, que garantiam àquele país o direito de exportar produtos industrializados para o Brasil com impostos muito baixos. Dom Pedro I também enfrentou problemas com jornalistas e políticos que consideravam muito autoritário, e revoltas em algumas províncias, como Bahia, Pará, Maranhão e Piauí, que foram violentamente contidas por suas tropas. As características centralizadoras da Constituição e o autoritarismo de Dom Pedro I provocaram reações entre os intelectuais de Pernambuco, que aderiram às ideias liberais difundidas na Revolução Pernambucana de 1817. Entre outras coisas, os intelectuais defendiam a abolição da escravidão, obediência do imperador aos seus governantes e à Constituição, oposição à monarquia, defesa da liberdade de imprensa e de expressão, críticas à grande propriedade rural. O estopim para mais uma revolta na região ocorreu em 1824, após a outorga da Constituição. O objetivo do levante era separar Pernambuco do Império Brasileiro. Em 2 de julho de 1824, Pernambuco proclamou sua independência e convidou outras províncias próximas que compartilhavam as mesmas ideias para se unir a ela, como as áreas correspondentes aos atuais estados do Rio Grande do Norte, Alagoas, de Sergipe, do Ceará, da Paraíba e do Piauí. Formou-se assim uma república denominada Confederação do Equador. O imperador enviou tropas de militares à região que reprimiram violentamente o movimento. Após 3 dias de embates, o território imperial foi reconstituído e vários líderes revolucionários foram condenados à morte. Tenham uma boa aula e bons estudos. Façam para casa a pesquisa sobre Frei Caneca e também quais foram as principais determinações da Constituição de 1824. Até a próxima aula, onde estudaremos sobre a província cisplatina. Beijos!